Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Alguém pode me falar aí? Boa Oi, noite. Obrigado mais uma vez pela presença, né? Mais um dia aí de aula clínica teórica, mas vamos lá. Eu sempre gosto de lembrar que a orientação que a gente tem do coordenador é que essas aulas serão repostas, então elas não precisam ser as 3 horas que a gente sempre faz, mas porque ela tem uma carga horária a ser reposta clinicamente, né? E seguindo uma sequência lógica que eu falo do que a gente faria na clínica, eu volto a falar que a gente começa sempre, eu estou repetindo isso assim porque é importante. A gente começa com a avaliação da clínica, olhando todos os equipamentos, como foi aquele primeiro dia, e depois a gente parte para o exame clínico, intra e extraoral, e numa sequência mais futura, a gente vai para profilaxias, né, da arcada, com extração de tártaro superior e inferior, supragengivais, mas que normalmente a gente não consegue ver um tártaro infragengival ou subgengival que a gente vai fazer essa profilaxia. E a gente vou só acender mais luzes aqui, porque o que não falta aqui em casa é luz. Espera aí. Tá achando meio... Acho que melhorou um pouco aí. Mas, enfim. Então, e para a sequência eu mostrei profilaxia, mostrei as fases de curetagem, né? Vocês já aprenderam isso. Mas, e raio-x, porque o paciente pode precisar de exames complementares. E na aula passada eu falei sobre anestesia, eu falei a teoria da anestesia, claro, teoria, e agora vou tentar fazer uma prática online. Não dá para fazer prática online, mas pelo menos uma explicação um pouco mais que demonstre um momento assim de anestesia no paciente. A aula está muito pesada, assim, muita figura. Claro que a gente vai fazer essa aula naquele período de 1 hora, mas ela, quando eu vejo que tem muito slide, ela carrega muito. Mas eu já dei algumas orientações. Eu falei que os anestésicos odontológicos, eles são drogas que têm por função bloquear temporariamente. Eu já falei isso, gente. O interessante do bloqueio anestésico é que ele não seja perene. Logo após alguns minutos ou horas, ele já retorna, o paciente retorna à sua sensibilidade normal. E que ele não tenha perda de consciência, porque o que nós estamos fazendo aqui são bloqueios anestésicos em nível de consultório, que vocês vão fazer assim rotineiramente. Claro que eu não estou citando aqui, volto a falar, o óxido nitroso ou as anestesias que a gente faz em nível hospitalar, muito usadas em fraturas múltiplas, em que o paciente, os pacientes que a gente chama de com alguma deficiência mental, né? Portadores de necessidades especiais ou pacientes com necessidades especiais que não conseguem, assim, você tem que fazer mesmo bloqueios anestésicos, mas aí já com uma anestesia geral. E, gente, a gente tem aqui uma equipe, aí eu faço questão de falar, profissionais do mais alto gabarito. E eu vou citar assim, um nome que eu acho que ele merece, na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente tem o Fernando Sartori, que é uma referência quase que... você me empresta seu fone? Seu fone? A Isabela falou alguma coisa, eu não entendi. Isabela, tudo ok?
Bom, vou seguir. Então, eu falei aqui da prefeitura do Fernando Sartori, que é um grande, um renomado cirurgião bucomaxilo e que, como se diz, ele é para todos os momentos e ótimo profissional. E ele me relata muitos casos, assim, de dificuldades mesmo, assim, sabe, de chegar familiar que tem um paciente com necessidade especial, não é fácil. Importância das propriedades para um bloqueio anestésico é saber que a gente tem que ter nessa substância baixa toxicidade, eu já falei isso em aula, não irritar os tecidos, porque senão você acaba fazendo um procedimento para por exemplo, uma restauração dentária e acaba lesando um tecido, causando uma parestesia. A ação deve ter início rápido, porque se eu for ficar demorando, esperar o paciente lá, a gente sabe que hoje, até em tempos de Covid-19, tem esse horário de marcar paciente, a gente vai entrar numa era nova aí de escalonar pacientes, né? Não é aquela clínica que tem vários na sala de espera. Achei, não. Ô, Isabela, o seu áudio está passando aí. Só para ver se o professor falou uma coisa importante. Meu áudio está com um defeito. Tá. Eu não gosto de bloquear ele aqui, mas eu vou seguindo aqui. Isso é reversível, né, gente? Claro, eu dei anestesia e ela, daqui a pouco, eu estou falando, perde o seu efeito. E falo que é muito importante o cirurgião dentista ter o domínio da técnica anestésica. Eu falo que é ali que ele ganha o paciente. É nesse momento que o paciente se sente aliviado da dor e sente confiança com o próprio... Deixa eu ativar um mudo seu aqui. Isabela, eu ativei o seu mudo aqui. Se você precisar de alguma coisa, você me fala. Mas, enfim, seguindo, eu citei aqui alguns nomes e falei que não gostaria de citar marcas comerciais, porque não é o caso, dos principais anestésicos que a gente usa na clínica diária nossa, na odontologia. E já falei que dos mais eleitos é a lidocaína, vários motivos que a gente já citou na aula passada, mas eu falo que os quatro são os mais importantes. Não vamos dizer que a lidocaína, meu Deus, então eu só vou usar a lidocaína, não. Não pensem assim. Não pensem que a lidocaína é, como se diz, a rainha da cocada preta, não. Ela tem cada um com a sua indicação. Eu já falei do tempo de cada um tem uma ação maior, quer dizer, então devemos usar para extrações ou momentos cirúrgicos um pouco mais eletivos e mais demorados. Um tem uma toxicidade um pouco menor. Enfim, nós já vimos isso na aula passada. E vou passar as duas aulas, a da aula passada e essa agora, os links, nessa sessão do AVA lá para vocês, tá? Parece que no capítulo 11, lá na parte 11. Vou passar as duas. Eu até tenho o nome da aula, que é o bloqueio anestésico 1 e essa bloqueio anestésico 2. Enfim, vocês só me pedem para dar um aviso a respeito da aula que vem, tá? Vocês não deixem de me lembrar. Eu até vou anotar aqui no aula que vem. Nós vamos ter uma aula diferente aí. A dor é o paciente querendo ter o alívio, querendo que você chegue ali, e eu estou falando, muitas das vezes, hoje a odontologia está muito voltada para a estética, né? Ele não vai lá procurando alívio para a dor, ele vai lá para fazer uma faceta, para fazer um botox, para fazer enfim, preenchimento, mas a gente tem que pensar que a anestesia, ela está aí, eu estou falando como um elemento adjutório para a nossa condição clínica. Não tem coisa pior que fazer um preparo odontológico em que o paciente sinta esse desconforto. Gente, é muito chato. É um pouquinho que você mexeu ali com uma broquinha,
diamantada, esférica, sei lá, carbide, e que você atinge um pouquinho ali a dentina, o paciente já queixa, como se fosse essa imagem, aí está doendo. E você continua. Esse paciente ele perde um pouquinho a confiança, ou esse desconforto para ele, ou para todos, é muito ruim. Então ele quer olha, eu vim fazer um tratamento sem dor. Muitas vezes o paciente fala, eu não queria que anestesiasse, pode sem anestesia, mas na hora que dói, na hora que ele sente ali a sensibilidade, ele não pode anestesiar, doutor, porque está doendo. Eu falei também sobre as condições sistêmicas. Por quê? Porque a gente tem que avaliar. Aqui eu pus especialmente 4 situações, que é do diabetes, da hipertensão, do gestante, da criança, né? Que nós já conversamos também na aula passada, cada qual com seu caminho, com o seu tipo de anestésico. E eu falei que o que manda muito mesmo assim para a gente avaliar o tipo de anestesia, esses pacientes, o que vão receber, é a anamnese, juntamente com a avaliação criteriosa das condições sistêmicas do paciente. Às vezes ele é hipertenso, ele é diabético, eu estou falando, e você fala, meu Deus, os dois, pode sim, quem sabe, vamos fazer um procedimento. Vamos avaliar. Mas se for o caso, se for um caso já um pouquinho mais assim grave, de um hipertenso um pouquinho já mais crônico e naquele dia elevado, quem sabe se adia o procedimento. Estou repetindo algumas coisas porque faz sentido e é bom sempre frisar. O tipo de substância anestésica, eu já falei que, quando eu falei da lidocaína, até citei prefeituras que só tem aqui, ó, só compramos esse aqui, só pode usar esse. Um dos erros comuns é a gente padronizar, inclusive por marca comercial, nem fala lidocaína, eu quero não quero falar marca aqui, mas eu quero aquele, o X tal. Não vamos padronizar, vamos usar aquele que a gente já tem conhecimento, que a gente sabe da toxicidade, do tipo de vasoconstritor que tem, da concentração dele, quanto tempo ele vai durar, se ele é um pouquinho mais longo. E, enfim, a escolha certa do anestésico, levando em consideração tudo isso, tempo de procedimento, as condições sistêmicas, potencial de toxicidade do anestésico. Lembrando que hoje as indústrias têm feito os anestésicos assim com uma toxicidade muito pequena, mas mesmo assim vamos sempre pensar na possibilidade de uma hipersensibilidade e não sei se falei na aula passada, quantos tubetes a gente dá? Qual que é o máximo de tubete? Eu costumo... Tem alguns que chegam, alguns tipos de substâncias anestésicas, que o fabricante recomenda até no máximo 9, até no máximo 5. Gente, vamos pensar que a quantidade de anestésico, na minha clínica, e eu falo, a aula está sendo gravada, eu nunca passei de 5 tubinhos, 5 tubetes, ou anestube, quando eles falam também. Mas por que você nunca passou, Ricardo? Eu falo o seguinte, ou eu estou injetando em região errada, ou o paciente tem uma alta sensibilidade, ou alguma coisa tem fora do... Mas espera aí. E aí? Você vai ficar assim? Não, eu vou aguardar outro dia, quem sabe, vou avaliar e, principalmente, saber voltar com ele assim, para um quadro clínico de avaliação. E sabe, naquele dia, tem gente que tem uma hipersensibilidade maior. Falo isso de cadeira. O homem, o sexo masculino na cadeira, ele é mais medroso, ele é mais temeroso, mais ansioso. A mulher não, parece que a mulher já vem com toda essa fortaleza, né, do sexo dela. Mas, enfim, eu vou mostrar para vocês que o importante é vocês levarem a substância na região. Se eu passar de 5, eu estou falando, se eu for ali no quarto, eu vou mudar um pouco a posição, quem sabe
um nervo alveolar, o forame ali está um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, posterior e anterior. O infraorbital, quem sabe ele está assim um pouquinho direcionado mais para a esquerda, ou mais para a esquerda, ou mais superior. Mudar um pouco. E a técnica também, que é o que manda. E aí eu falei sobre os tipos de anestesias, as anestesias tópicas, que eu acho importantíssimo você passar aquela pomadinha, eu acho que ela já começa a aliviar, e as infiltrações. E vou começar a falar de um por um, do tipo, dos principais bloqueios que a gente usa, lembrando que, eu já falei também, os tubetes, sempre pensar que aquele tubete pode ser um meio de infecção. Tá? Não ficar colocando a mão nele, se você está de luva, já calçou a luva, tudo bem, mas eu estou falando, tem gente que sem calçar a luva, está pegando o tubete. A questão de tensionar o lábio, sabe, de puxar um pouco o lábio enquanto você está injetando. É claro que na parte posterior do nervo alveolar você não vai puxar a parte cervical, mas as técnicas que a gente vai ver, e aí só prática mesmo, é só lá no momento da anestesia que a gente pode ensinar, que a gente vai fazer valer uma boa anestesia, sem dor, com uma eficácia maior. Aspirar, eu falo sempre que quando a gente injeta, eu já falei, aquela borrachinha, ela serve para a gente voltar um pouquinho, vou mostrar isso mais na frente da aula aqui, lentamente, retirar a agulha lentamente, mais do que retirar a agulha lentamente, não, quando for administrar anestésico, não inserir a agulha totalmente, perder ali, deixa um pedacinho da agulha para fora, que você possa visualizar, porque caso ela saia, ela solte daquela soldazinha que tem ali, você possa até talvez pinçar, porque é muito perigoso. O bisel voltado para o osso, isso a gente vai ver na clínica. Já falei isso na aula sobre prazo de validade, sobre as características do tubete, o anestube, né? Sobre tipo de cor, sobre vazamento, se está vazando, não use, porque ele pode estar contaminado. Eu já falei tipo de agulha em crianças, mais longa, menos curta, sabe? Todos os pacientes. Criança sempre curta, né? Tipo da agulha que você vai usar, a reutilização do tubete, que eu falo que é um absurdo, nem gosto de falar isso, reutilizar o tubete num paciente futuramente, pelo amor de Deus. O tempo de injeção anestésica, que eu já falei que eu gosto de anestesiar, e a técnica preconiza isso. Quando a gente fala isso, vocês vão ver 1 minuto e meio de injeção anestésica. Ah, não, com 30 segundos, com 20 segundos você... Gente, façam devagar. Vocês vão ver que é uma das coisas mais importantes, eu estou falando, você ter o controle ali, mas não injete essa substância imediatamente. Leve de 1 minuto e meio até, estou falando até 1 minuto e meio, 2 já está, mas não faça essa anestesia em 20 segundos, em 10 segundos. Eu vejo isso assim, já é doloroso, já é uma substância que você está injetando. Vamos com calma. Aí sim, agora a gente entra naquilo que, desculpa, que eu acho que é importante. A gente vê a anatomia, gente, é das coisas mais importantes da anestesia. Quem não sabe anatomia, não sabe anestesiar. Aí é óbvio que eu falo que um nervo, ele pode estar diferenciado em uma pessoa. O forame pode estar, igual eu falei, um pouquinho mais para frente, um pouquinho posterior, anterior, em situações diferentes ali, em pessoas, mas normalmente essa eventualidade não acontece. É um fato muito raro. A gente vê que, por exemplo, tá com a numeração aí, o número 1 da imagem aí, ó, a gente vê no passar o ramo dos nervos alveolares superiores e posteriores. A gente vê que na região aí do nervo 5 é onde está nascendo, que eu falei, o rio ali, ó, a corrente elétrica do nervo alveolar inferior, o nervo mentoniano ali na região 4.
Então, não tem erro. 3 aí, com o nervo infraorbitário, é conhecer a estrutura anatômica. Aí você vai falar assim, olha, o nervo, o 4 aí na figura 4, você está vendo que ele está próximo ali na região de premolares. Mas mesmo assim, eu não sei se vocês conseguem me ver aí a imagem, eu fazendo aqui com o dedo, fazendo assim, olha, eu estou tentando localizar aqui, ó, o infraorbitário, eu vou lá, e sabe, é um pouquinho no zigomático, aqui a asa do nariz, é percepção anatômica que vocês já têm, estudo que vocês já têm, mas a anatomia individual de cada um também, mas deve ser sempre pesquisada, né? Você avaliar. Tem muita técnica que vocês vão ver aqui, e eu vou passar para vocês, mas, enfim, essa bolinha de algodão com o anestésico tópico, eu acho importantíssimo, gente. Eu acho que é realmente assim, você já começa ali ganhando o paciente, sabe? Até porque muitos pacientes que eu já atendi, ele fala assim, vai passar aquela pomadinha, não, doutor? Claro que vou. Ele já, psicologicamente, ele já começa a se preparar, falar assim, ó... Mas, enfim, e vários tipos de anestésicos tópicos, né? Porque ele é como se fosse assim um primeiro, um preparatório, além de ser tópico mesmo a anestesia, mas ele já dá ali assim, quase que psicologicamente, ele já dá uma indução assim para o paciente, olha, não vai doer, porque eu já estou preparando o campo. Eu vou voltar esse slide aqui, gente. Eu gosto muito da região que eu vou anestesiar. Eu falo isso assim, eu acho importantíssimo, antes de passar o anestésico tópico, fazer ali uma asepsia, um povidine, se você não tem povidine, até mesmo o álcool ele é um pouco irritante, mas tentar uma asepsia, um enxaguatório, eu já falei, para que você tente eliminar um pouquinho ali de micro-organismos que são naquela região onde você vai injetar a substância. Hoje eu vou falar muito assim mesmo, como se fosse da prática da anestesia. Uma das anestesias que, teoricamente, se você for falar assim, eu falo que, se você for avisar para o paciente, tem 2, eu acho que ele levanta da cadeira e sai correndo. Mas você não é bom avisar para ele que você vai anestesiar, mas realmente é dolorosa, é a anestesia, o bloqueio infiltrativo intraseptal. É quando você posiciona a agulha, mais do que falando o título, intraseptalmente, entre as papilas ali, ó, penetrando com a agulha entre os septos dos dentes. Para que essa anestesia, gente? Ué, poxa, eu tenho ali um forame passando, muitas vezes eu quero fazer um bloqueio bem regional. Eu não preciso de bloquear aquela... Ah, mas dói? Tá, se você fizer ela, estou falando com a cautela da anestesia, talvez ela seja menos dolorosa do que aquela que vai ser de um nervo alveolar posterior, onde você vai bloquear toda a região e não há necessidade. Muitas vezes você usa a intraseptal para raspagens gengivais. É um exemplo, assim, você precisa de raspar aquela região ali, ó. Então, precisa de bloqueio da mandíbula. Precisa do paciente sair todo, até porque você vai ter que bloquear lado esquerdo e direito para uma raspagem de dentes anteriores e inferiores. Então, use a intraseptal. A intrapulpar, meu Deus, você vai enfiar essa agulha dentro do meu dente? O paciente é meio... Mas também, eu volto a falar, às vezes só aquele dente ali, ó. Essa anestesia, gente, eu falo que ela é assim, ela não tem erro. É realmente com cautela, você insere a agulha mesmo, região, câmara pulpar, depois que você aliviou. É claro, vamos tentar eliminar bem focos ali da cárie, tentar raspar antes de fazer a introdução da agulha intrapulpar, porque você acaba levando o micro-organismo. Tente raspar com o máximo de cautela. Sei que está doendo, está no processo ali, às vezes, de uma pulpite, mas tente remover ali tecido cariado, às vezes até com
baixa rotação, mas eu estou falando, é uma técnica que normalmente se usa para as biopulpotomias, né? No caso de endodontias, em que você já faz também o bloqueio ali direto intracanal. Aqui começamos uma que eu acho importantíssima, das que vocês vão talvez mais usar, que é do nervo alveolar superior posterior. Eu não sei se vocês já tiveram essas aulas assim, eu estou falando assim porque eu entendo que vocês estão indo para uma clínica, agora já clínica mesmo, atender o paciente. Eu tenho quase certeza que vocês já tiveram essas aulas assim, inclusive no, no manequim lá, né? Vocês confirmam para mim, sim ou não? Vocês já fizeram esse pré-clínico? Alguém pode me No falar? manequim, não. No manequim, sim, o Bob, né? Coitado do Bob, já tomou muita anestesia. É claro que, então, vocês vão falar assim, puxa vida, mas agora eu vou fazer no paciente. É diferenciado Mas vocês já estão com uma noção muito boa da técnica anestésica. E eu falo que a nervo alveolar superior e a inferior são as mais usadas, talvez assim, em estatística, assim, as que mais. Por quê? Porque a cárie mais nos dentes posteriores, porque canal mais em posterior, extração posterior, mas não se extrai dentes anteriores. O paciente, quando extrai dente anterior, é porque ele está num caos mesmo, assim, de mas, enfim, é posicionar a agulha e, gente, não tem assim. Eu vou falar que é um momento que só na clínica mesmo que eu consigo demonstrar, e eu vou fazer isso com vocês, com cada um de vocês, segurando mesmo a mão. Vocês vão ver que ela entra com um ângulo de mais ou menos 45 graus, e você vai. Vocês estão vendo a minha figura aí na tela? Então, a princípio, vocês vão inserindo um pouquinho a agulha e tentando buscar atrás, lá no túber da maxila. Enfim, elevar na figura aí que eu estou mostrando em tela, ela nessa figura do meio, vocês estão vendo, olha, é onde a agulha tem que levar a substância anestésica. Mas essa região aí, eu costumo falar que ela é talvez a anestesia mais cautelosa que vocês têm que dar. Por quê? É uma região muito irrigada. Ela é irrigação que eu falo de região de artérias, de veias, de nervo. Aí, é como se fosse assim, é um campo minado. Então, quando vai se anestesiar essa região, eu sempre, todas as anestesias, mas principalmente nessa região, é ir injetando, e eu estou falando levando a agulha de uma forma bem carinhosa, leve mesmo, tentando contornar o túber da maxila e fazendo aquele movimento da borrachinha, que eu já falei para você, saber se não está injetando em algum vaso sanguíneo. Se injetar em vaso sanguíneo toda a substância anestésica, qual que é a complicação? A complicação é porque você está levando uma substância tóxica que não é para correr na corrente sanguínea, não é para. E não vai fazer o efeito. E você pode ter aí várias complicações, assim, inclusive hemorragias na região, sabe? E são dolorosas. A figura está mostrando aí essa linha da região posterior aí, essa linha perpendicular de 45 graus, como se a agulha tivesse ali, ó, entrando naquela região e anestesiando principalmente os molares superiores, parte do primeiro molar, porque às vezes a raiz mesial do primeiro molar não se anestesia com esse alveolar superior posterior, vai ser anestesiada quando você usa o alveolar médio, onde você pega um pouquinho mais para frente, que aí você consegue anestesiar a região dos posteriores, mas um pouco mais o dente 1,6 ou 2,6, né? E a região de pré-molares. Claro, gente, volto a falar.
prática. A gente vai praticar lá e com a ajuda de vocês. Fazer essa prática de anestesia online não vamos pensar que está tudo resolvido. Volto a falar, nós vamos segurar, nós vamos estar ali atentos com vocês no momento da anestesia. E esse momento é um colega anestesiando o outro. Não precisa de ser toda a substância anestésica, mas tentando fazer os movimentos da anestesia. É o primeiro dia de anestesia. Anestesia infraorbitária. A região do nervo infraorbital é levar ali, mas como, Ricardo? Tem uma técnica que ela mostra, olha só, e eu uso assim, falo que quando você já tem uma certa prática, veja nessa primeira imagem aí, ela aparece assim, são os dois olhos, né, do paciente. Tentem traçar, eu vou fazer aqui, ó, com a minha imagem, tentem traçar uma linha que passe com o paciente olhando para frente, né? E aí essa linha vai ficar com o cruzamento da região da asa do nariz. É como se fizesse assim, ó. Esse é o alvo. Então, se for pensar muito bem assim, é como se fosse assim, o mapa da mina. Mas já falei, tentem fazer mais do que isso, é apalpar, saber se ali aquela região realmente é onde sai o nervo orbital. Ah, mas eu não tenho visão de raio-x. Mas a palpação é muito importante. Você consegue olhar, você consegue assim tateando mesmo, você consegue chegar, você fala assim, olha, é aqui. E aí usa essa técnica da linha, que eu estou falando, do olho passando aqui reto, e da asa do nariz também, como se fizesse um X. Esse bloqueio anestésico do nervo nasopalatino, ela também é um pouco dolorida, porque existe aí um forame anterior, né, do palato, para você anestesiar. Principalmente, você vai anestesiar tecidos moles, porque você vai usar muito aí para algumas cirurgias de retalho, de enxerto, né? Importante nessa situação aí lembrar que você tem que levar o anestésico, a agulha lá no forame. Não insiram com muita força, porque você pode levar no forame, injetar dentro e continuar entrando dentro do forame. E aí eu estou falando quando você faz algum movimento, você fratura a agulha ali naquele forame. Então eu estou falando aproximar do forame, chegar o mais próximo possível e injetar a substância. É interessante essa anestesia aí, porque ela, quando você injeta, ela faz um aro de como se fosse de isquemia. E é uma isquemia mesmo, a região fica isquêmica. E se você continua injetando, e aí eu estou falando até o tempo que eu falei que é bom injetar devagarinho, se você injeta rapidamente, essa área isquêmica faz um halo mesmo assim, ela chega até a necrosar, gente. É um negócio interessante, assim, ela faz aquela bolinha de necrose mesmo, incomoda o paciente. Isso também vai acontecer no nervo palatino maior posterior, né? Vocês estão vendo na figura aí, eu também levando o anestésico lá. A agulha, gente, quando vocês começam a ver que ela está fazendo curva, né? Eu estou injetando, ela está curvando. Ela tem uma resiliência para isso, mas não é bom que vocês tenham essa agulha curvando. É sinal de que em algum momento ela pode fraturar. Estou falando, ela tem uma resiliência, mas não tão forte assim para aguentar esses movimentos. Eu sempre falo, dobrar a agulha, fazer um movimento assim, deixa eu fazer, não é interessante, a não ser que você faça, mas eu estou falando, por exemplo, uma intrapulpar, você está ali, ó, vendo a agulha, se ela fraturar, você pode tirar. Mas não façam muito esses movimentos não, tá? Porque não é recomendável nem pelo fabricante e muito menos pela técnica que a gente usa. O bloqueio desse nervo alveolar inferior.
A mandíbula, aí está uma hemissecção da mandíbula, gente. Eu falo que talvez seja o mais emocionante também das anestesias, a superior e a inferior. Por quê? Porque a ramificação que sai do forame aí, ó, do nervo alveolar inferior, sai daí, desse forame. Eu estou falando o nervo lingual, sai o nervo alveolar, que vai percorrer quase toda a mandíbula, os ramos que vão para o nervo mentoniano. Então, quando eu falei, eu vou fazer uma raspagem de tártaro anterior, eu não preciso de anestesiar lá no forame posterior. Eu faço uma anestesia local ali, ó, às vezes intraceptal, pegando as papilas, bem pouquinho ali, só para ele não sentir dor. Mas essa anestesia, ela é muito legal de fazer. A técnica recomenda que você coloque o dedo entre sobrepostos à região dos molares e ali você vai ter uma guia. E leve esse dedo, é como se você estivesse colocando mesmo, assim, sobrepondo os molares e levando um pouquinho posterior e chegando nessa região onde a gente vê o ramo na mandíbula, onde tem uma linha oblíqua. Complicado, né, Ricardo? Porque aí não, eu não estou conseguindo entender isso explicando assim. Nos dias da clínica, vocês vão ver assim como que é. E aí a gente faz esse movimento de primeiro injeta, como se estivesse na posição dos molares. Eu estou anestesiando aqui na região, aqui, ó, direita inferior do nervo alveolar inferior. Eu estou como se fosse na oclusal, levando a agulha um pouquinho posterior. Depois eu mudo de lado, vou até o canino, do lado oposto, insiro um pouquinho mais a agulha, volto com ela, inserindo um pouquinho e já insiro um pouco mais a anestesia. Aí depois que eu anestesio tudo, eu vou removendo. Vocês estão vendo que aí eu tento. Difícil, né? Ah, não estou enxergando, não, cara. Não deu para ver, não. Vocês vão ver isso lá. Eu estou falando, é muito interessante, porque é uma técnica que você faz um movimento assim em 3 tempos, para você conseguir levar a maior quantidade de substância anestésica nesse nervo alveolar. E muitas vezes o paciente no nervo alveolar, ele fala o seguinte: doutor, pode começar, já anestesiou, a minha língua já está anestesiada. Porque do ramo do nervo alveolar tem também esse ramo, igual eu falei do nervo mentoniano, que sai aí do alveolar, sai um ramozinho também do nervo lingual. E muitas vezes você acha que anestesiou e anestesiou só o lingual. O paciente está com a língua anestesiada falando que não, anestesiou, pode. Não. Às vezes você não anestesiou. E outra coisa interessante também do nervo alveolar inferior. Você, depois que anestesia, e anestesiou bem, gente, vocês podem aguardar pelo menos 10 minutos para começar o procedimento. 10 minutos. Antes disso, vocês vão ver que não adianta. Ele tem que ter um tempo para ser anestesiado. Esses 10 minutos aí, você vai colocando ali um isolamento absoluto, você vai preparando, mas é só 10 minutos, 15 minutos é que ele começa a realmente fazer um bloqueio da região posterior aí desse nervo alveolar inferior. Esse desenho aí que eu falei que são as várias posições da seringa com anestesia, que eu falei que você põe o dedo em região sobreposta à oclusal dos molares, leva um pouquinho, tem aí o A, B e C, depois você volta, ó, você leva ela ali, depois você vai para o lado oposto até o canino, injeta mais um pouquinho e volta para a região que você começou injetando um pouquinho mais. Volto a falar, gente, só mesmo na prática é que vocês vão poder observar isso. E vai acontecer, nós vamos ter esse momento aí. E o paciente aí, ele fica realmente todo anestesiado. Ele anestesia essa região toda inferior, igual quando acontece no infraorbitário. Fala, meu olho está caído.
é porque ele chega mesmo a anestesiar a região palpebral, o que não acontece com o nervo alveolar posterior. Eu já falei aquele superior posterior, às vezes você anestesia e o paciente acha que não está anestesiado. Se ele morder a parte da mucosa jugal, ele não vai sentir, porque está anestesiado. Mas ele não sente aquilo de falar, está tudo caído. Ele vai falar, não anestesiou não, doutor, mas anestesiou sim. Aí o nervo mentoniano, tem gente que chama de mental, né? Eu gosto de falar mentoniano. As regiões que ele anestesia, eu tenho um slide final aí que só para recordar que vocês vão ver cada nervo, o que ele anestesia, cada bloqueio, quais os dentes que são anestesiados e as partes moles também, né? Tecidos duros e moles. Mas lembrando sempre que aí, ó, é uma região que você não precisa de anestesiar totalmente o nervo alveolar. Gente, e aí uma pergunta que eu ia fazer, mas eu já mostro para vocês. E quando o paciente tem uma fratura? Quando o paciente tem um trismo? Quando o paciente precisa, ele não consegue fazer abertura de boca. E eu coloquei aí técnicas de anestesia extraoral. Já fiz duas. Realmente para pacientes que tiveram fraturas e que chegaram até chegou a desmaiar 2 vezes, e aí vamos anestesiar para tentar pelo menos uma ventilação, principalmente em cirurgias de trauma, né? Bucomaxilofacial. Você anestesia de fora. Vamos ver uma aqui, a mentoniana. Olha, a alveolar de fora. Muito complicado. Não é fácil, não. Você tem que ter uma noção de anatomia muito grande. Olha aqui a do nervo mentoniano. Por fora. Ricardo, por que a gente já não faz isso de uma vez, em vez de... Não, pelo amor de Deus, né? A gente vai... Mas em casos em que você precise de fazer um procedimento em que não há abertura de boca. Volto a falar em fraturas, em situações desse tipo. O que é muito interessante, voltando, eu vou voltar aqui, ó, esse slide aqui, uma das primeiras anestesias que eu fiz, eu falo que a primeira foi infraorbital, mas a anestesia do nervo alveolar inferior, quando você está posicionando a agulha e vai levando ela lá dentro na cavidade bucal, você acha que você vai, meu Deus, isso vai até lá na coluna do paciente, ou isso vai vazar para fora. A sensação é meio estranha, assim. A infraorbital eu falo também, é o último slide que eu coloco, era o professor colocando a minha mão, segurando, pedindo para eu introduzir mais agulha e eu puxando a mão do professor para baixo, falando assim, meu Deus do céu, isso vai vazar no olho do paciente. Mas depois a gente vai vendo que a gente já tem o domínio da técnica. Aí que eu falei que são os principais tipos e bloqueios que a gente faz, com indicações, o local da anestesia e suas indicações, fica aí como estudo. Mas mais do que isso, o que eu falo para vocês é a importância de vocês saberem como tipo de anestésico usar, a anatomia, toxicidade do anestésico, qual que é o procedimento que você vai fazer, depende de muita duração, quem sabe você faz local. Então, eu estou falando isso é você quem determina, né? Você tem a sua prerrogativa e a sua convicção. E mais do que isso é saber anestesiar bem, e eu estou falando dar um conforto ao paciente. A gente está quase chegando ao final, mais um slide, e eu vou fazer um print da tela aqui, só um minuto. Um minuto aí. Mais um aqui que não printou direito. Espera aí.
Agora sim. Voltando. Eu falei que essa é a infraorbitária, quando eu fiz, que puxava o professor minha mão para cima e eu para baixo. Meu Deus, eu vou. Mas vejam que está assim, próximo à asa do nariz, fazendo uma alusão àquilo que da linha que está passando na região do olho do paciente, a gente pedindo ele para olhar reto. Isso tudo a gente vai ensinar na clínica, gente. Eu queria dar um aviso, mais uma vez agradecendo a vocês, mas que na aula que vem, e talvez duas aulas, sem ser essa e a outra, o Marco Túlio, né, ele vai dar uma aula para vocês. É a coordenação preocupada com com essa questão aí do Covid-19 e da nossa segurança na clínica. Porque por mais que a pandemia passou e tudo, o vírus vai estar circulando e a gente vai ter que ter assim, uma mudança de pensamento muito grande. Já era grande. A biossegurança, eu costumo falar que ela não é estou meio grávido, ela existe ou não existe. Então, o Marco Túlio ele vai dar essa aula para vocês na sexta-feira que vem. É um assunto muito interessante, eu já tive a oportunidade de ver a aula dele e tudo, e então ele vai fazer essa aula para vocês. Talvez ele leve dois módulos, esse e o outro. E, enfim, a gente está chegando ao final da aula, mais uma vez agradecendo a vocês, agradecendo mesmo, assim, pela paciência, volto a falar, sempre de coração, porque estão aí os, né, bravos guerreiros fazendo uma aula na sexta-feira e daqui a pouco a gente sai dessa aí, né? Alguma dúvida, alguma questão? Vou postar lá no Ava, tá, gente? Essas duas aulas, o bloqueio 1 e o bloqueio 2, eu já posto amanhã para vocês. Módulo parece que 11. E aí a gente vai ter avaliações oficiais. Eu já lancei uma atividade 2, já lancei a nota total para vocês. Porque eu fico vendo assim, mas tem gente que não... Mas a gente faz avaliação de uma forma assim, igual na clínica. Vocês vão ver que a gente sabe do comportamento, de biossegurança, de ergonomia, isso tudo conta. Mas não estamos fazendo clínica. Então, a gente conta outros aspectos de quem está com a assiduidade da aula, né? Enfim. E agradecer a todos vocês, tá bem? Pela presença e pelo momento aí de mais uma sexta-feira estar comigo aí. Ok? Fala, Ricardão. Fala, Ricardão. É Douglas, beleza? Oi, quem está falando? É o Douglas. Douglas. Obrigado, Douglas. Só mais uma vez aí, né, presente. Eu sei, a gente tem aqui a lista, ele aparece aqui para a gente, por isso que eu faço essa printagem, que é uma exigência da coordenação. Eu acho que é importante mesmo, mas obrigado a todos vocês. Aí eu falo, Alexia, Douglas, Benjamin, Amanda, Gabriel Gondinha, Isabela, vou falar nome por nome, não, porque, né, Fabíola. Muito obrigado a todos vocês. Douglas, eu te chamei um pouco para encher o saco mesmo. O que é? Então enche o saco. Eu estava vendo as redes sociais aí, eu vi você numa lancha pescando latinha de cerveja. Que isso? Você sabe que aquilo eu até removi, porque as pessoas entenderam mal. Eu removi do Facebook. Removi, deve ter umas 3 horas, porque eles estavam entendendo que eu estava pescando. Não, você colocou TBT lá, ué. Pois é, por isso que eu estou falando, mas eu falei assim, gente, eu escrevi bem assim, bons tempos, que o importante era, o que não importava era o peixe. Aquela figura deve ter lá, aquela foto foi o meu irmão que tirou num barco, do sítio que a gente tem lá, e já tem o quê? Uns 4 anos. Eu falo, meu Deus do céu, eu vi aquela foto, aí falei, bons tempos em que o que menos importava era pescar. Mas muita gente entendeu que eu estava pescando, que eu estou ali no Rio, pouco me importando se tem... Não, quem dera.
E isso, a minha intenção foi de pensar, gente, às vezes os atos que a gente fazia ou as coisas que a gente antes dessa pandemia, né, que a gente falava, puxa vida, tomar um sorvete ali numa praça ali no shopping, hoje é tão importante você pensar, meu Deus, como que isso era tão bom, né? E hoje você não pode. E foi essa a minha intenção. Aí não, eu show, até... só foi para encher o doida saco para ir no mesmo. Mercado Central. Pois é. Olha, eu vou te Estou falar... louco para ir no Mercado Central, comer fígado com giló e tomar cerveja. Ô, Amanda, eu falo isso, eu sempre ia tomar um cafezinho ali no BH Shopping também, tem uma cafeteria, não quero fazer, tá gravando, mas eu falo, gente, era um gesto tão assim, de sentar e de abraçar e de cumprimentar as pessoas, né? E eu coloquei essa postagem aí, eu pescando, eu falei assim, gente, o que menos importava realmente era o peixe, era a alegria de estar ali naquele momento, na confraternização de cada um. E esse fígado com jiló aí, eu que também adoro, vai voltar. Vai ter esse momento aí. O Bom fim de vírus tem que semana aí, ser... Ricardo. Obrigado, cara. Aguardo. Obrigado a vocês, viu, gente? Obrigado mesmo, assim. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Obrigado. Obrigado, mestre. Um abraço. Ô, gente, e desativem mesmo, porque senão fica assim, ele fica ativado e continua a gravação, tá? Não deixem de desativar, de desconectar, ou o celular ou o Face. Obrigado.